Olá, eu sou o professor Carlo Klember e esse é o ME06, Comunicação de Dados, da disciplina Redes de Computadores. Este é o nosso sumário. Como nos módulos anteriores, nós não vamos vê-lo por inteiro, vamos ver parte dele. Aí está, para relembrar o nosso estudo que está baseado em camadas. Hoje trataremos sobre a camada física. A camada física refere-se exatamente a quê? Vamos ler. As questões mais comuns que estão relacionadas a esta camada são a voltagem a ser utilizada para representar um bit 1, 0, a quantidade de nanosegundos que um bit deve durar, optar por uma transmissão simplex, half duplex, full duplex, como iniciar e encerrar a conexão, definir números de pinos, finalidade de cada pino. Então, nós vemos que esse estudo está bem direcionado ao meio físico, ou seja, seria a última camada relacionada ao modelo OSD, tratando especificamente ou mais especificamente da parte física relacionada ao meio de transmissão. Alguns conceitos básicos. Vamos pensar na informação. Eu quero enviar através de um meio de transmissão. Então, usualmente o que a gente faz é considerar uma propriedade física, como voltagem ou corrente, fazer uma variação nesses valores e, a partir dessa variação, ter então a informação ou representar a informação que eu desejo transmitir. Vamos explorar melhor isso. Primeiro, considerar que existem dois tipos de sinais eletromagnéticos, ou seja, eu quero transmitir informação, preciso considerar essa informação representada por um sinal eletromagnético. Mas eles podem ser de dois tipos, analógicos ou digitais, conforme mostrado nas figuras logo abaixo. À esquerda, o analógico, à direita, o digital. O analógico. O analógico tem por caracterização principal ser contínuo, enquanto que o digital tem por caracterização principal apresentar valores discretos. Periodicidade. Se é periódico o sinal, significa que ele tem um padrão de repetição. Se é aperiódico, ele não tem esse padrão de repetição. Aí está. Acima, na parte superior da figura, nós temos um sinal periódico, analógico. Na figura abaixo, nós temos o sinal periódico digital. Agora, na parte em cima e na parte embaixo, temos sinais que são sinais aperiódicos. Eu não observo padrões de repetição, tanto no caso analógico quanto no caso digital. Bom, sobre sinais analógicos, a gente ainda tem algumas considerações a fazer sobre eles. Eles podem ser simples ou compostos. Se for simples, é a onda senoidal pura, simples. Se for composto, significa que ele é um conjunto, um somatório de ondas senoidais. Aí está, uma onda senoidal simples. Bom, a caracterização de uma onda senoidal se dá por amplitude, período ou frequência e fase. O período é inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. A amplitude significa o valor máximo que esse sinal pode atingir, e a fase significa o seu deslocamento, medido em graus ou radianos, de afastamento em relação a uma origem. Aí está. Para esta onda, nós temos uma amplitude de 5, uma frequência de 4 e uma fase de 0. E aqui mais dois outros exemplos com curvas diferentes por serem caracterizadas por amplitude, frequência e ou fase diferentes. Ainda, uma quarta característica é o comprimento da onda, que, como está mostrado no texto, refere-se à distância que um sinal simples pode percorrer em um período. E sobre o espectro eletromagnético, nós vamos ver que temos várias classificações baseadas exatamente na frequência desse sinal. Raios gamas, raio-x, UV, visível, infravermelha, microondas, ondas de rádio. E sobre a representação. A representação do sinal pode ser feita no domínio do tempo ou no domínio da frequência. No domínio do tempo é esta figura, ou a parte da figura mais à esquerda,
enquanto que no domínio da frequência, essa parte da figura mais à direita. Veja que é bem mais simples representar na frequência, basta indicar a frequência, seja 8, assim como a amplitude, no caso 5. Isso, claro, para uma onda senoidal simples. Infelizmente, trabalhar com um sinal simples não é muito, digamos, usual. Na realidade, você precisa de uma composição de vários sinais, ou seja, de várias formas de onda. Bom, Fourier nos mostrou que qualquer sinal composto periódico é, na realidade, uma combinação de ondas senoidais simples. Isso é interessante. Mais precisamente, se o sinal composto é periódico, a decomposição dá uma série de ondas de senos com frequências discretas. E se esse sinal é composto, é aperiódico, né? Se esse sinal composto é aperiódico, a decomposição dá uma combinação de senos com frequências contínuas. Vamos ver isso graficamente. Observem as figuras. Acima, eu tenho o periódico, representado no domínio da frequência com componentes discretas. Na parte de baixo, eu tenho um aperiódico, representado por um conjunto, só que agora são senoides, agora são frequências contínuas. Mais uma vez, um exemplo. Na parte superior, periódico. Na parte inferior, aperiódico. Periódico com frequências discretas, no aperiódico, uma senoide, frequência contínua. Sinais digitais. Chegamos a sinais digitais especificamente. Então, sinais digitais, pelo menos em sua maioria, são aperiódicos, portanto, não faz sentido falar sobre periodicidade ou sobre frequência. A caracterização principal dá-se em relação ao número de bits que podem ser transmitidos na unidade de tempo, no caso bps, considerando a unidade de tempo segundo. Aí está a representação de dois sinais digitais. Vejam que no primeiro caso eu tenho um bit para cada nível de sinal e no segundo caso, logo abaixo, eu tenho 2 bits para cada nível de sinal. Novamente, um exemplo mostrando os sinais digitais e a sua representação no tempo e a sua representação no domínio da frequência. Periódico, componentes discretas. Aperiódico, senoide, frequência contínua. Muito bem. Sobre sinais digitais, cabe ainda uma observação. Uma linha horizontal no domínio do tempo significa uma frequência zero. Uma linha vertical no domínio do tempo significa uma frequência infinita. Então, a largura de banda de um sinal digital tende a ser infinita. Capacidade de canal. Agora, sobre a capacidade de canal. É claro que a perda de energia em um meio de transmissão é inevitável. Então, daí a gente pode dizer que o sinal está sendo reduzido ou que ele está sendo distorcido, talvez ambos. A diferença é que, se você consegue reduzir igualmente, ou seja, uniformemente, as componentes da série de Fourier, você diz que ele foi reduzido. Perfeito? Caso você não consiga ter essa uniformidade, então você diz que o sinal foi distorcido. Aí está a capacidade do canal mostrando as amplitudes do sinal eletromagnético. Podem ser todas transmitidas desde que o meio suporte, ou seja, o meio não venha a filtrar frequências presentes nesse sinal. Então, conforme vocês veem na figura abaixo, esse sinal inicial, que era um sinal claramente digital, ao passar pelo meio de transmissão, tornou-se um sinal um pouco, digamos, distorcido, justamente porque nem todas as suas frequências puderam passar. Nesse contexto de capacidade de canal, é importante considerarmos quantos bits nós podemos enviar na unidade de tempo. Dois pesquisadores, o Nyquist e o Shannon, desenvolveram fórmulas bem interessantes que levam em conta largura de banda, número de níveis e qualidade do próprio canal em si, ou seja, o nível de ruído. Aí está a fórmula para Nyquist. A fórmula dele se aplica a um canal que não tem ruído. Então, vezes 2b log de L na base 2. Aqui está um pequeno exemplo numérico para que depois você confirme a formulação. Na sequência, nós temos a formulação de Shannon,
A diferença principal é que agora eu utilizo ruído. Temos uma derivação em relação à unidade que você esteja utilizando para essa relação sinal-ruído. Se ela estiver em decibéis, você precisa aplicar o antilog para você poder utilizar a formulação. E aí você tem um exemplo numérico para você confirmar essa formulação, ou seja, saber como utilizá-la. Vamos falar agora sobre os meios de transmissão. Bom, existem vários meios de transmissão, mas uma forma de estudá-los primeiro é dividi-los. Existem os guiados e os não guiados. Os guiados são aqueles que têm um condutor físico por onde a informação vai passar. Os meios não guiados são aqueles considerados o ar, ou seja, wireless, espaço livre. Aí está. Vamos examinar 3 deles: o par trançado, o cabo coaxial e a fibra ótica. No caso dos guiados, depois vamos investigar o ar para os não guiados. Par trançado. O par trançado consiste em 2 fios de cobre encapados, que em geral tem cerca de 1 milímetro de espessura. Esses fios são enrolados de forma helicoidal. O trançado é justamente a proteção para interferências. A informação é transmitida pela diferença de voltagem entre os 2 fios. E devido ao trançamento, essa imunidade, né, que se tem, a influência é a mesma sobre os 2 fios. Sendo assim, a diferença de voltagem entre os fios tende a se manter inalterada. Está mais um desenho mostrando a ideia, né, desse par trançado, Aí nós temos os tipos, existe o blindado e o não blindado, ou seja, o TP unshielded e o STP, que seria a versão blindada, uma figura ilustrativa. Mais uma figura ilustrativa para nós termos uma ideia mais clara, né, sobre essa blindagem. E aí nós temos um diagrama ou uma figura sobre atenuação, né? Então nós observamos que conforme a frequência, veja no eixo horizontal, né? Conforme a frequência esteja aumentando, a atenuação também tende a aumentar. E se nós estivermos considerando o diâmetro, ou a bitola, né, que seria o gauge, esse diâmetro nós podemos observar que conforme esse diâmetro ele aumenta de valor, veja que ele aumenta de valor, você diminui a atenuação. Aqui mais uma vez uma classificação a respeito do par trançado. Tipos, que são os famosos conectores RJ45, que usualmente são utilizados. Agora um pouco do cabo coaxial. Comparativamente aos pares trançados, os cabos coaxiais são usados em distâncias mais longas e em velocidades mais altas. Consiste em um fio de cobre esticado na parte central, envolvido por um material isolante. O material isolante é rodeado por uma malha sólida entrelaçada, que funciona como uma blindagem contra o ruído e como segundo condutor. Essa blindagem é coberta ainda por uma camada plástica protetora, né? A figura talvez seja até mais elucidativa do que simplesmente a descrição. Aí está, figuras ilustrativas para que a gente tenha uma ideia desse tamanho. Uma categorização, o RG, Radio Government, definindo as categorias, RG 59, 58, 11, a impedância e a aplicação mais comum. Muito bem, a atenuação no cabo coaxial é maior que no par trançado, embora possua uma largura de banda, né, uma maior largura de banda. O sinal enfraquece, exigindo então o uso frequente de repetidores. Eram muito usados no sistema telefônico, mas estão sendo gradativamente substituídos pelas fibras ópticas. Em todo caso, ainda são usados em larga escala pelas redes de televisão a cabo e em redes metropolitanas. Nesta figura, nós temos novamente uma curva, né, representativa da atenuação versus a frequência. No lado direito, nós temos a indicação numérica, né, dos valores que estão sendo utilizados para a identificação de cada um desses cabos, referindo-se aos diâmetros interno e externo. Os tipos de conectores BNC, BNCT e BNC terminador.
figuras representativas explicando, né, que esse do meio, né, serve para as derivações, esse primeiro serve para a conexão inicial e o outro serve para a terminação, como o próprio nome sugere. Bom, assim terminamos a primeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e fiquem com Deus.